Olá, mais uma dica para o professor Maurício Macedo. Vou trabalhar agora com geometria analítica, assunto de terceiro ano de ensino médio. E a aula 1, que é distância entre dois pontos. Vamos lá. Base para isso aqui. A geometria analítica ela trabalha muito em cima do plano cartesiano. Então você tem que saber trabalhar com o plano cartesiano. Lembre que o eixo horizontal é o eixo X, o eixo da abscissa. O eixo vertical, nós adotamos o Y, que é o eixo da ordenada. Quando você faz o plano cartesiano, o mais importante é você estabelecer o tamanho da unidade que você quer. Por exemplo, se você disser que essa distância é uma unidade, então toda a distância na horizontal tem que ter o mesmo comprimento, tanto na horizontal quanto na vertical. Então aqui na vertical a mesma distância é uma unidade, ok? Então o mesmo comprimento tanto na horizontal quanto na vertical de uma unidade para outra. Tá? E o que mais? A geometria analítica ela trabalha em cima do plano cartesiano. Então você tem que ter a noção básica de ponto. Todo ponto ele tem o quê? Tem uma abscissa e tem uma ordenada. Então o ponto ele tem essas coordenadas aqui, ó, x e y. X é o valor da abscissa na horizontal e o y é o valor da ordenada na vertical. Esses valores x e y nós chamamos de coordenadas. Isso é importante você entender também. Então esse ponto aqui, quem seria? O x está indo para onde? Para 2. E o y está indo para onde? Para 3. Então você tem que ter essa noção de ponto. Se tiver dúvida, procura a minha aula de plano cartesiano no meu canal, que eu tenho uma dica só sobre plano cartesiano. Aqui você já tem que ter essa noção de plano cartesiano. Ok? Então vamos lá, distância entre dois pontos. Eu tenho o plano cartesiano, digamos que eu tenho um ponto aqui que tem uma abscissa x1 e uma ordenada y1. Então vou chamar de P1, com as coordenadas x1, y1. E vou ter outro ponto aqui em cima que vai ter uma abscissa x2 e uma ordenada y2. Eu vou chamar de P2, cujas coordenadas são x2 e y2. Qual é o nosso objetivo aqui, pessoal? Calcular essa distância entre os dois pontos. Eu quero calcular essa distância aqui em vermelho, do ponto 1 ao ponto 2. Eu vou chamar de D, distância. Aqui eu vou precisar da noção de triângulo retângulo. Se eu observar bem, aqui eu tenho um triângulo retângulo. Qual é a característica dele? A hipotenusa é a distância. Um dos catetos é a variação do x, ou seja, pego x2 menos x1. O outro cateto seria a variação de y, aqui na vertical, seria o y2 menos o y1. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, eu teria o seguinte, a hipotenusa, que é o d ao quadrado, que é a distância, vai ser igual ao quê? Cada cateto elevado ao quadrado. Quem é o primeiro cateto? Δx. Então vai ficar ao quadrado. Quem seria o segundo cateto? Δy. Então Δy ao quadrado. Então está aqui, ó, distância ao quadrado é igual à soma de cada cateto ao quadrado. Um cateto é Δx, o outro é o Δy. Tirando esse quadrado do d, é só jogar na raiz. Então, para ficar apenas d, eu tiro esse quadrado, mas do outro lado coloco uma raiz quadrada. Então, essa fórmula aqui que eu quero que vocês aprendam hoje, a treinar. A distância quem é? A raiz quadrada da variação do x ao quadrado mais a variação do y ao quadrado. Lembre que o x, valor da abscissa, e y, valor da ordenada. Bora treinar essa fórmula aqui. Ó. Exemplo, calcular a distância entre os pontos A, cujas coordenadas é menos 2 e menos 1, e o ponto B, cujas coordenadas é 3 e menos 1. Então, vamos aplicar a fórmula da distância. Lembre que o Δx, eu vou ter que pegar o x2 menos o x1. E o Δy é o y2 menos o y1. Então, para aplicar a fórmula, eu vou ter que calcular quem é o x2 e quem é o x1. É você que escolhe. Tá? Eu vou considerar o ponto A como se fosse tudo o número 1. Então, menos 2 vai ser o x1.
Tá? Então aqui que eu vou considerar o x1, a abscissa do ponto A. E o 3 vai ser o x2, a abscissa do ponto B. Então já sei quem é o x1, já sei quem é o x2. O que é que eu faço? Calculo a diferença entre os dois. A variação de x vai ser o x2 menos x1. Nessa ordem que eu peguei, vai ficar como? O x2 é 3 menos da regra da variação. E o x1 ele é negativo. Cuidado, quando ele for negativo, coloque em outro parêntese para saber que tem uma diferença do sinal do menos, da variação, com outro menos que é do número que eu estou pegando. Então esse menos aqui dentro do parêntese é do menos 2. Esse menos aqui fora do parêntese é do menos da regra da variação. x2 menos x1. Cuidado para não errar isso aí. Mesma coisa eu faço com y. Se eu considerar isso aqui 1, então o ponto A vai ter o meu y1 e o ponto B vai ter o y2. Observe que eu vou trabalhar agora com y. Então eu vou calcular a variação de y2 menos y1. Pela ordem que eu peguei, vai ficar menos 1 daqui, que é o y2, menos da regra da variação, só que o y1 ele é negativo também. Então coloco dentro do parênteses, porque eu vou fazer jogo de sinal. Tá? Então fui bem detalhado aqui para vocês entenderem de onde surgiu o x2 e o x1. Isso é vocês que vão escolher quem vai ser o x2 e quem é o x1. Importante que vocês façam a variação de um menos o outro. Voltando aqui para a fórmula. Então vai ficar assim, ó. Raiz quadrada, variação de x ficou 3 menos parêntese menos 2 elevado ao quadrado. Mais a variação de y ficou como? Menos 1 menos 1 lá dentro. Tudo isso elevado ao quadrado. O que eu vou resolver primeiro? Vou eliminar esse parêntese aqui, ó, fazendo a regra da multiplicação. Lembre da regra da multiplicação. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, fica negativo. Isso na regra da multiplicação, que é a mesma regra do parêntese aqui. Então, resolvendo o parêntese, vai ficar raiz quadrada. O 3 eu vou repetir. E vou só mudar aqui eliminando o parêntese. Ó. Menos com menos na multiplicação ficou positivo. Mais 2. Isso elevado ao quadrado. Tá? Então ficou aqui o 2 positivo. Cuidado, por que ficou positivo? Porque eu eliminei o parêntese aqui dentro usando a regra da multiplicação. Vou eliminar o parêntese aqui do outro. Então observe que tem um menos de fora com menos 1 lá dentro do parêntese. Mesma coisa, regra da multiplicação, sinais iguais fica positivo. Então repete o menos 1, que é o primeiro, e eliminando o parêntese aqui do segundo vai ficar mais 1. Isso elevado ao quadrado. Pronto, eliminei o parêntese. Vou trabalhar com essa soma agora. 3 mais 2, 5. Isso elevado ao quadrado. Faço essa diferença aqui. Ó. Menos 1 mais 1 vai dar 0. Então, 0 ao quadrado. O que é que eu faço agora? Calculo a potência. Quanto é 5 ao quadrado? 25. Quanto é 0 ao quadrado? 0. Pronto. Então, a distância é a raiz quadrada de 25 mais 0. Fazendo a soma 25 mais 0 dá 25. Então, a distância vai ser a raiz quadrada de 25. Se tiver raiz exata, calcula a raiz. 25 tem raiz exata? Tem. 5. Então, raiz quadrada de 25 é 5. Então, a distância entre esses dois pontos A e B deu quanto? 5 unidades de comprimento. Ok? Bora fazer outro exemplo para treinar a fórmula. Então, vamos lá. Eu quero a distância entre o ponto C, cuja coordenada é 1 e menos 2, e o ponto D, cuja coordenada é 9 e 4. Então, eu vou aplicar a fórmula da distância. Você coloca a fórmula para ir memorizando. Raiz quadrada da variação de x ao quadrado, mais a variação de y ao quadrado. Então, eu vou escolher quem é o x1. Meu x1 está aqui. E vou escolher quem é o x2. Está aqui. x1 é 1, x2 é 9. Calcula a variação do x. Então, vai ficar 9, que é o x2, menos 1, que é o x1. Observe que todos os dois são positivos, então não precisei colocar parênteses. Agora eu vou fazer para o y. Vou escolher quem é o y1,
no caso é o menos 2, e o y2 é o 4. Faço a variação. A variação de y é y2 menos y1. Pela ordem que eu peguei, o y2 é 4 e o y1 é menos 2. Então, observe que o y2 é negativo. Então, coloco parênteses aqui porque vai ter jogo de sinais. Ok? Volta lá para a equação. Já sei que a variação de x vai ser 9 menos 1. Isso elevado ao quadrado. Já sei que a variação de y é 4 menos 2. Isso elevado ao quadrado. Resolve primeiro onde tem parênteses aqui. Ó. Vou resolver esse aqui, mas esse primeiro também dá para resolver. 9 menos 1 dá 8. Então vai ficar 8 ao quadrado. Nessa segunda parte eu vou eliminar apenas o parênteses fazendo o jogo de sinais. Então, regra da multiplicação, negativo com negativo fica positivo. Então, 2 bem aqui vai ficar positivo, certo? Então, recapitulando, 9 menos 1, 8 ao quadrado. E aqui vai ficar 4, com menos 2 vai ficar mais 2. Então, fica 4, que eu repeti. E aqui, eliminando parênteses, ficou mais 2. Isso elevado ao quadrado. Continuando a conta, 8 ao quadrado, 64. E vou somar 4 mais 2, que dá 6. Isso ao quadrado. 64 eu vou repetir e vou calcular essa potência agora. 6 ao quadrado dá 36. Pronto. Cumpri as etapas do parênteses, cumpri as etapas da potência. Agora eu vou somar 64 mais 36, que dá 100. Então a distância é raiz quadrada de 100. 100 tem raiz exata? Tem 10. Então a distância entre esses dois pontos deu quanto? 10 unidades de comprimento. Então na geometria analítica você vai trabalhar com muitas fórmulas e para cada fórmula você vai ter que treinar bem. Então essa da distância ela é muito importante, que ela pode ser usada para calcular perímetro de figuras. Então às vezes numa questão de geometria analítica ela pede o perímetro, onde o perímetro é a soma de todos os lados. E para calcular o comprimento do lado, você vai ter que usar a fórmula da distância. Então é muito importante calcular e treinar essa fórmula da distância. Anote no seu formulário de geometria analítica, que você vai ver muitas fórmulas e tem que treiná-las, ok? Espero que você tenha entendido. Até a próxima dica com o professor Maurício Macedo. Um abraço, pessoal.